Bom dia, pessoal. Como prometido, vai uma breve análise aí do caso do jogador Daniel Alves, tá certo? Na verdade, vai ser mais um vídeo sobre comparação do nosso direito penal brasileiro com o direito penal espanhol, tá certo? Levando em consideração alguns aspectos semelhantes ou alguns aspectos diferentes, tá certo? Com o direito penal espanhol. Espero que gostem, que possa contribuir um pouco no aprendizado de vocês. Bom, não tem como iniciar esse vídeo e não falar sobre a prisão preventiva, sobre a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que está estampada aí nas redes sociais, nas mídias, a decretação da prisão preventiva do jogador. E assim como no Brasil, é necessário observar alguns requisitos, tá? A decretação preventiva na Espanha, em tese são três requisitos, tá certo? A questão da continuidade delitiva, dele continuar fazendo crimes, destruição de prova, caso ele fique ameaçando alguma testemunha ou queira apagar algum vídeo, alguma coisa. E para efetivar a aplicação da pena, né, são requisitos levados em consideração lá pela legislação espanhola para a decretação da prisão preventiva. Sobre esse último requisito, né, a efetivar a aplicação da pena espanhola, ele me chama muito a atenção, porque aqui no nosso direito brasileiro, e isso aí é um comentário meu particular, nós não extraditamos brasileiros natos. Então, provavelmente, se eu fosse aí analisar um pouco a causa, isso seria um requisito que chamaria bastante a atenção do magistrado na hora da decretação da prisão preventiva, justamente talvez com o viés de evitar que ele viesse para o seu país de origem e assim dificultasse a aplicação da pena, tá certo? Justamente porque aqui no Brasil nós não extraditamos brasileiros natos. Então, esse é um requisito, sim, de suma importância, talvez que a magistrada ou magistrado lá na Espanha observou. Nós temos um caso, né? O caso também do jogador Robinho, muito parecido. Só que, realmente, a justiça espanhola encontrou inúmeras dificuldades para efetivar a aplicação da pena no caso Robinho. E talvez com receio de encontrar também essa janela de dificuldade, tenha sido observado, dentre outros requisitos, como indícios de autoria e materialidade, para a decretação da prisão preventiva, este requisito em efetivar de fato a aplicação da pena espanhola. O interessante sobre esse caso é que o jogador ele responde por um crime de agressão sexual. E o que me chamou bastante atenção, dando uma pesquisada, é que o crime de agressão sexual, diferentemente no Brasil nós temos lá no nosso Código Penal um rol de delitos contra a dignidade sexual, que vai estar lá estupro de vulnerável, estupro mediante fraude, que vai tutelar a sexualidade das pessoas para que não sejam violadas. No direito penal espanhol, essa é uma curiosidade bastante interessante, é um tipo penal com um sentido amplo que vai englobar os delitos contra a sexualidade. Então, ele responde... Muita gente diz, mas ele está respondendo por estupro. Ele responde por um crime de agressão sexual, cujo qual esse delito engloba o estupro. Um outro ponto a ser analisado também é que, provavelmente, até o final do processo, ele vai responder preso preventivamente. Obviamente, ele vai poder recorrer dessa prisão para responder o processo de liberdade, assim como aqui no Brasil. Mas as expectativas é que, provavelmente, devido à alteração da versão dos fatos, em que ele alterou a sua versão. Inicialmente ele começou dizendo que não conhecia a moça, depois ele alterou, dizendo que foi consentido, enfim. Devido a uma série de fatores, provavelmente ele vai responder até o final do processo preso preventivamente. Mas aí, essa pena vai poder ser detraída, não vai? Agora vai uma semelhança com o nosso direito penal. No direito penal nós temos o Instituto da Detração da Pena, que aquele período em que o agente ficou preso preventivamente, quando sair a sentença, pode ser diminuído, tá certo? Na pena, hora culminada na sentença. E
No processo penal espanhol, esse período também aí de prisão preventiva, ele vai poder detrair da pena dele que for colocada lá na sentença. E, diferentemente no Brasil, uma outra diferença só sobre essa questão de prisão preventiva, a prisão preventiva espanhola, ela tem um marco temporal entre 6 a 2 anos, que vai depender da gravidade do delito, tá certo? Aqui no Brasil, a nossa prisão preventiva é completamente diferente nessa questão do marco temporal. E um último ponto a ser tocado para fechar o vídeo é que a vítima teria recusado a indenização. E se isso poderia causar alguma influência aí no trâmite do processo? E a resposta é que não, gente. Isso é uma particularidade bem da vítima. A vítima ela pode ficar à vontade para aceitar ou para recusar. Isso não influi no curso do processo penal. O processo penal ele vai seguir normalmente, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem ligados para mais.